Opa, nosso convidado está aqui, a conexão tá boa. Graças a Deus tá boa, né? Porque eu vou te contar, essas conexões de lives, a gente começa a live pedindo a Deus, por favor, ajuda hoje. Você me ouve bem? Tô te ouvindo bem. E tá legal a imagem. Tá... E aí, tá tudo bem? A imagem tá chegando bem aí também? Tá muito boa, tá muito boa. Deixa eu fazer Legal. uma apresentação diferente aqui, que eu fiquei pensando, como é que eu vou apresentar? Tem todas as apresentações. Aliás, não só tem todas as apresentações do mundo, como dispensa maiores apresentações. Aí eu pensei em fazer uma apresentação diferente, lembrando um pouco da história. E Aham. aí eu vou fazer aqui. Quando o relógio despertava às 4 da madrugada, seu Zico já estava de pé. Ele ia aos 2 quartos da criançada chamar os filhos para mais um dia de trabalho na olaria. Quem não levantasse logo tinha a coberta puxada e a voz forte do seu Zico avisando: ó, tá na hora, tá na hora. Aliás, isso me lembrou muito a história do meu avô, me lembrou muito. No café da manhã, com o leite retirado das vacas, que pertenciam ali às casas da vizinhança, era servido junto pão, mortadela, para os 8 filhos do seu Zico e da dona Marina. Naquela época, entre o fim da década de 60 e o início dos anos 70, na região do ABC Paulista, que era conhecida pelas suas olarias, era muito comum as crianças ajudarem com a organização dos cavalos, dos burros, que trabalhavam na pipa, que era o lugar onde punham o barro e onde os burros e os cavalos andavam em eixo até que a massa chegasse no ponto. O barro ia para uma forma, era socado, depois queimado, dali saiu o tijolo. E assim era feito tijolo por tijolo. Durante muito tempo, as crianças ajudaram o pai nessa tarefa. Na hora do descanso, eles corriam até o rio, onde brincavam todos juntos ali. Essas recordações, gente, são da infância do Josué Gonçalves, pastorzão, terapeuta familiar, conselheiro de casais, escritor, conferencista conhecidíssimo em todo o país e o nosso convidado da live aqui dessa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido pastor, amigo, inspiração e oleiro. Rapaz, eu fiz uma viagem agora, hein? Agora eu fiz uma viagem assim, até me emocionou que eu lembrei do meu pai, da minha mãe, lembrei do olaria, dos tijolos sendo queimados, enfornados. Que legal, que legal. Olha, nunca fizeram uma apresentação assim para mim, nunca. Eu gostaria que a minha mãe estivesse assistindo. Eu pensei, como é que a gente vai Muito legal. apresentar? Ele já deve ter sido apresentado da mesma forma umas 5.000 vezes. Mas é uma homenagem carinhosa também, um reconhecimento ao Oh, trabalho, à que história, legal, que à legal. vida. E, aliás, hoje duas coisas especiais aqui, nessa noite. Primeiro, eu não posso deixar de dar um abraço fraterno, carinhoso do meu velho, que quando soube que eu ia estar com você, me falou: se você não der um abraço nele no ar, eu vou ficar bravo com você. Então, eu não estou aqui entregando, Amigo, cumprindo missão. grande amigo. Encontrar com o Carlos é assim, a gente rejuvenesce encontrar com o Carlos. Grande Isso. abraço para ele também. A segunda coisa boa é que hoje se completam 109 anos das Assembleias de Deus no Brasil, né? Então Exata. é uma data especialíssima. Que honra receber uma das grandes vozes, referências das Assembleias de Deus no Brasil aqui na live. Não tinha pensado nisso, mas é uma Aham. honra de verdade. Deixa eu Lindo, começar falando. Pois não. Pode falar. Eu ia A história da Assembleia de Deus, eu estive lá não muito tempo atrás, em Belém, conversando com o Samuel Câmara e tal, que faz muito bem esse trabalho de resgate da história. É emocionante você ouvir como tudo começou. É lindo, lindo, lindo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria começar perguntando para você sobre um assunto que, enfim, que é o assunto que mais você fala,
que é o relacionamento entre casais. Uhum. A pandemia tem unido mais ou tem separado mais? Olha, infelizmente, eu recebi recentemente uma informação que veio do Google, que no Google Brasil aumentou a, a frase divórcio online gratuito, uma coisa assim, aumentou 9.900% a procura. Caramba! 9.900%. E uma outra frase relacionada ao divórcio também aumentou 82%. O grande problema, Carlos, o grande problema é que com a pós-modernidade, com esse avanço tecnológico, essa facilidade através das redes sociais, o aumento das possibilidades de entretenimento eletrônico, a família foi desaprendendo a conviver no lar. Não é? Foi desaprendendo. A palavra lar vem de lareira. Não é? Quando os nossos bisavós acendiam aquele fogo, não é? Ou na sala, ou na cozinha, no espaço da casa, e todos reuniam em torno. Então, o lar veio daí, de lareira, certo? Onde não havia todo esse aparato tecnológico, não havia toda essa possibilidade de entretenimento através de tantas coisas que nós temos hoje. Então, eles viviam realmente a vida comum do lar, não é? Nós, com o advento de tudo que nós temos disponível hoje, e também a mulher, em função, por exemplo, da máquina de lavar, em função do micro-ondas, do fogão elétrico, em função de tudo que ela teve de tecnológico que suavizou a sua vida, e também com a libertação da mulher indo para o mercado de trabalho e terceirizando o processo de educação dos filhos, houve um esvaziamento do sentido de vida comum do lar. Então, nós desaprendemos a conviver. O pessoal está chamando de hiperconvivência, não é? Hiperconvivência, o confinamento. Nós desaprendemos a conviver como família dentro de casa. Se você prestar bem atenção, hoje o casal moderno, o marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, o filho é levado para a escola ou para a creche, voltam para casa, ficam muito pouco tempo juntos. Pelo contrário, quando estão em casa, ou estão em alguma atividade, levam o trabalho para casa, ou então ficam conectados na internet ou na televisão. Então, se vive muito pouco tempo junto. Bom, aí veio a pandemia, obrigou todos a voltar para casa, certo? E agora ter que conviver o que a maioria não sabia. Então, na verdade, a pandemia ela não provocou um problema, ela apenas revelou um problema que já existia. E é aí que a maioria dos casais não tendo maturidade para, por exemplo, no meu caso, está sendo uma maravilha ficar em casa, certo? Porque a mesa já era para nós o ponto de encontro da família. A mesa já era o centro das emoções da nossa casa. Então, estar à mesa de manhã, no almoço, à tarde, viver com o espírito de cooperatividade dentro de casa, já era a nossa vida. Então, a pandemia que nos obrigou a voltar para casa num confinamento apenas potencializou isso que nós já tínhamos. Agora, os que não tinham esta convivência entrou em crise. Ao ponto de ter pai que disse assim, pô, Josué, agora que eu me dei conta que eu tenho filho, cara. Agora que eu me dei conta que eu tenho filho. Porque o tempo, não é, de convivência era tão pequeno que eles viviam tão absorvidos por um ativismo, ou então, quando estava em casa, nunca priorizou estar presente em casa, que quando foram obrigados a estar em casa, os caras, aí espanou. Aí falou, pô, eu tenho um problema e eu não sabia. Por que Eu não consigo conviver com meu cônjuge e eu não sabia. Por isso que, por exemplo, naquela cidade da China, Wuhan, né? Naquela cidade da China, diz que o número de casais que procuraram divórcio depois do confinamento foi
tão grande que eles tiveram que assim, dar um espaço grande para quem queria se divorciar, porque eles não estavam conseguindo atender a demanda do número de casais querendo se separar. E no Brasil, eu fiz uma live com a ministra Damares. Ela me disse que o número de crianças abusadas, de mulheres espancadas, o número de abusos dentro do lar cresceu assim assustadoramente. E esta é uma grande preocupação quando passar esse tempo, como vai estar a família depois? Não, é fato. Os números são preocupantes. Cresceram muito os casos e a incidência de violência doméstica. O número de denúncias subiu 30%. E uma outra coisa que subiu bastante também, e aí não é uma pesquisa necessariamente brasileira, é uma pesquisa feita na Europa, num centro de pesquisa de inteligência que apontou a procura por sites, por exemplo, sites de consumo de pornografia, de pornografia infantil, de uma série de outras coisas, cresceram em média em países como a Espanha em torno de 25%. Aumentou o número de acessos. Então, é um fato. E, por outro aspecto, o que eu queria também te perguntar? Por que o isolamento social, ou sei lá, ou no isolamento social, parece que os defeitos do outro são vistos... Parece que as pessoas passam a ver os defeitos do outro com lupa, sabe? O que gera essa incapacidade da gente tolerar mais a convivência nesse tempo que a gente está vivendo? Bom, claro, o maior tempo de convivência obriga você a prestar mais atenção, não é? Porque quando é tudo muito rápido, eu chego em casa, me entretenho com alguma coisa, deito e durmo, acordo no outro dia, vou embora. Agora, quando por exemplo, no meu caso, eu tenho uma empresa e eu liberei os funcionários para trabalhar em casa. Você trabalhando em casa, você é obrigado a conviver o maior tempo em casa. E aí o que acontece? Não há maturidade na maioria dos casais de entender o casamento como uma sociedade. E se é uma sociedade, os dois têm responsabilidade, não é? Eu até tenho dito o seguinte, o grande problema na relação hoje é a falta de compreensão em relação aos papéis. Por exemplo, quando Deus faz Adão, Deus planta o jardim, cria Adão, coloca Adão dentro do jardim e dá para ele 3 tarefas básicas. Ó, você vai governar, cultivar e você vai guardar. Tá, governar, cultivar e guardar. Aí Deus faz Eva. Aí qual a tarefa que Deus dá para Eva? Ó, você vai auxiliar. Então você vai auxiliar o que governa, você vai auxiliar o que cultiva, você vai auxiliar o que guarda. O que a gente está vendo hoje? Dentro de muitas casas, a mulher está governando, a mulher está cultivando e a mulher está guardando. E o homem está assistindo quando acha que é interessante. Porque para muitos homens, a tarefa dele é ser o provedor e não o responsável pela casa. Quando, na verdade, se o casamento é visto como uma sociedade, em uma sociedade tem que prevalecer o espírito de equipe. Numa sociedade tem que haver comprometimento. E comprometimento tem a ver com sacrifício, tem a ver com entrega, tem a ver com envolvimento. E eu tenho dito que o que mais acontece hoje é que a maioria está perto, mas não está presente. Infelizmente, essa é uma grande realidade. Estão perto, mas eles não estão presentes. É meio como Adão. Quando Eva toma do fruto e come, capítulo 3 de Gênesis diz que ela tomou do fruto, comeu e deu para Adão. A impressão que fica é que Adão não estava longe. Adão estava perto. Só que ele não estava presente. Porque se ele estivesse perto e presente, ele teria se interposto entre a serpente e a mulher. Então, sempre que o homem está perto, mas não está presente, ele, então, não cumpre com a missão dele, não cumpre com as tarefas dele. Aí sobrecarrega a esposa. E o sobrecarregar a esposa num tempo como esse, explode a relação, entendeu? Explode a relação. Esse é um ponto, acho que é importante. O segundo ponto
Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos aqui em Bragança, não é? É uma clínica onde eu recebo só casais que estão com o casamento na UTI conjugal. Eu já recebi aqui mais de 1.770 casais. E eu tive contato com a maioria deles. E 70% são restaurados aqui na clínica. É interessante. O que eu percebo na maioria dos casais em crise? Falta de inteligência emocional. Falta de gerenciamento das emoções. A maioria não entendeu o que Jesus disse nas bem-aventuranças. O que Jesus disse nas bem-aventuranças? Logo no início, ele só quer ser feliz? Seja manso. Agora, mansidão, no grego, no original, quando você lê, estuda etimologicamente, a ideia é de amansar um potro, certo? É amansar um animal bravo. O que Jesus estava dizendo? Dentro de todos nós, existe uma natureza selvagem. Então, ser manso é ter as emoções, a alma, domesticada pelo Senhor. Se existe um tempo onde a mansidão precisa ser praticada, é esse. Porque, insegurança, instabilidade, em todos os aspectos. Você olha para a política, não há muita esperança. Não é? Os caras foram capazes de politizar a pandemia. A pandemia, o vírus, é um negócio de louco. Um negócio de louco. Entendeu? O nosso inimigo é o vírus. Os caras estão brigando entre si. Exatamente. Nos outros países estão se unindo para vencer o inimigo comum. Entendeu? E aqui, em vez de eles vencer o inimigo comum, eles arrumam outro inimigo para concorrer com a pandemia. Entendeu? Não tem quem aguente isso. Economicamente, não há muita perspectiva, apesar das palavras positivas do Guedes, mas não há muita perspectiva. Aí você vê socialmente, você vê um governo preocupado em trabalhar para tentar resolver a questão pandêmica, só que a maior pandemia vai ser a emocional, conjugal e familiar depois. Agora, a pergunta é, o que está se fazendo para que essa pandemia emocional não destrua socialmente as famílias? Por quê? Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, suicídio. Então, eu penso que os pais, os casais, deveriam ter maturidade para gerenciar melhor as suas emoções, para conviver de forma harmoniosa nesse tempo. Pelo contrário, não vai ser só a crise econômica que nós vamos ter que vencer. Nós vamos ter que vencer uma crise conjugal, uma crise familiar, síndrome do pânico, depressão, se a gente não se preocupar com o gerenciamento das emoções dentro de casa. É fato. Um outro aspecto que eu queria te perguntar, que sempre me perguntam, que é o seguinte: você trabalha nessa área de atendimento de casais há pelo menos 3 décadas. Né? Sempre te vi falando sobre isso, sempre te vi 30 anos. Tratando o tema, enfim. Uma pergunta que é recorrente, que chega a mim. Por que o padrão de aconselhamento familiar na igreja, de um modo geral, aí falando da igreja de um modo geral, as várias correntes, as várias, os vários olhares, as várias ênfases, né? Em geral, sempre e somente fala para casais e filhos, sem considerar que a família brasileira, especialmente nas camadas sociais em que a vulnerabilidade é mais patente, a família é muitas vezes formada pela mãe e pelos filhos. Não existe uma figura paterna presente. E porque o olhar parece que se dedica só, vamos dizer assim, àquela família no padrão absolutamente tradicional. Veja só, eu acredito que foi um condicionamento teológico. Não é? Acho que foi um condicionamento teológico, tradicional. Por exemplo, hoje não tem como você não falar das famílias misturadas, por exemplo. Não tem como, não é? Você falar das famílias misturadas, que é o cara que veio do terceiro casamento, claro, já trazendo o multiparentais, filho claro, do primeiro, segundo, não é?
aí casa-se com uma senhora que vem do segundo casamento, trazendo filhos dos dois casamentos, e de repente você tem uma família formada por vários filhos de vários casamentos. Não tem como, hoje, quando você falar de família, não abordar todas estas questões. A mãe solteira, por exemplo, o pai solteiro, forma uma família. Hoje, você tem até mesmo a união homoafetiva que, mesmo que, biblicamente falando, a gente não concorde, mas é uma realidade, que existe, e se você for ver no aspecto social, você precisa respeitar e também orientar se for necessário, principalmente se houver qualquer tipo de abuso, essas coisas assim. Então, eu penso que, infelizmente, a maioria daqueles que ministram e que falam condicionaram a sua cabeça num padrão bíblico correto. Claro, o padrão bíblico correto é o homem, a mulher e a sua prole, né? Marido e mulher e seus filhos. Só que hoje nós vivemos uma realidade meio que parecida com a realidade com a qual Paulo viveu no seu tempo na igreja de Corinto, por exemplo. Né? Qual era a problemática da igreja de Corinto? Lá em Corinto, a cultura era uma cultura muito sexualmente permissiva, onde prostituição e religião eram duas coisas que andavam juntas. E havia também a permissão poligâmica, ou seja, a poligamia. Quando Paulo responde aquelas duas cartas, são respostas que ele dá às perguntas que lhe chegaram, Paulo tem consciência de que muitos dos que estavam se convertendo eram polígamos. Tinha mais de uma mulher, certo? Só que você não vê em nenhum momento Paulo dizendo assim, olha, vocês que se converteram vão ter que agora separar das suas esposas, criando um caos social. Mas e os filhos? Não interessa. Agora é um homem para uma mulher. Paulo não faz isso. Subentende que Paulo respeita uma questão cultural. Beleza. Se o irmão tem duas esposas, nós não vamos agora mandar cada uma com seus filhos para casa ou então você vai escolher qual que fica. Não. Paulo não faz isso. Mas só que Paulo, no capítulo 7, ele impõe uma condição. Daqui para frente, por exemplo, seus filhos vão ter que ser monogâmicos. E para ser líder na igreja, vai ter que ser monogâmico. Então, infelizmente, vocês nunca vão poder ocupar, por exemplo, um lugar no presbitério. Porque o bispo tem que ser marido de uma só mulher. Mas Paulo, ele também trata dessa questão da poligamia. Ele respeita e ele orienta, ele mostra o caminho, mas trata dali para frente. Então, ele não deixa, não vamos falar sobre isso, porque isso não nos interessa, ou vamos falar de uma forma que crie, tentando resolver um problema, vamos criar outros problemas. Então, eu penso que o olhar da igreja hoje precisa ser um olhar realmente amplo, não é? A gente tem que olhar de uma forma um pouco mais ampla. Por exemplo, hoje é comum, na maioria das igrejas, ter um número expressivo de homens no segundo casamento, de mulheres no segundo casamento, de famílias misturadas. Eles se convertem. Como é que você trata isso? Eu penso que a igreja... Ou então, como você disse, de repente uma mulher que tem os seus filhos e... Sim. Não tem um pai presente, entendeu? Não, um número significativo de lares brasileiros. A nossa mensagem precisa ser um pouco mais ampla. Como? Mãe arrimo de família dá em torno de 1/3 das famílias brasileiras, especialmente nas áreas mais vulneráveis, né? Isso precisa de uma atenção. Agora, queria falar um pouquinho de você, da sua vida. Você sabe que aqui nas lives a gente também fala desse, vamos dizer, desse lado B, que às vezes muita gente não conhece. Enfim, nas histórias, o que há por trás da figura pública. O que eu queria te perguntar? Eu sei que na sua adolescência você teve um período em que você resolveu fazer coisas que a igreja que você frequentava dizia que não podia fazer de jeito nenhum. Passou a fumar, beber, ir no cinema, enfim. E aí você decidiu fazer tudo isso. Como é que isso impactou na sua vida e na da sua família naquela ocasião? E qual foi a compreensão
sobre o que você estava passando naquele momento. Veja, eu deveria ter acho que uns 16 anos de idade, né? E meu pai, pastor da Assembleia de Deus, e naquela época a Assembleia de Deus ela era muito mais fechada e radical do que hoje, não é? Naquela época, por exemplo, a mulher não podia cortar o cabelo, não é? Não podia usar brinco, não podia fazer as sobrancelhas. Os rapazes, eu me lembro, por exemplo, eu nunca vi meu pai de bermuda, cara. Nunca vi meu pai de bermuda. Meu pai nunca tinha nos levado à praia, por exemplo. Acho que ele achava que também não era conveniente, né? E eu lembro que eles associavam futebol com jogo, então também não era errado e tal. E jogar bola também era relacionar também ao time de futebol, ao jogo. Então, tudo isso, de certa forma, era proibido, né? E você sabe, o adolescente, ele tem curiosidade, ele quer ver, ele quer experimentar. Então, eu tive um tempo assim de rebeldia. Por exemplo, eu lembro que eu fui no cinema, mas só que eu já estava na igreja, batizado e tal. Eu fui no cinema e aí falaram para o meu pai, olha, vimos o seu filho para quê? Ele falou assim, olha, é o seguinte, você não vai tomar Santa Ceia durante 3 meses. Ele me suspendeu, rapaz. Aí, mais para frente, eu falei assim, pô, não tem como. Eu torcia, naquela época, eu até brinquei com a Lu, eu falei, ó, naquela época eu torcia para o Corinthians. E eu não sei por que hoje eu sou palmeirense. Desculpa, eu sou paulino. Não sei por que hoje eu sou São Paulino, né? Mas eu torcia para o Corinthians naquela época. Né? E, bons tempos aqueles, bons tempos. Corintiano, né? E aí, teve um período que eu quis experimentar o cigarro. Nunca fui viciado, mas eu quis experimentar o cigarro. Aí eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu nunca tinha me embriagado, né? E na casa dela teve alguma festinha lá, e eu me lembro que eu fiquei... Assim, eu tomei um porre, mas acho que foi de cerveja. Entendeu? Eu passei mal, quase morri. Eu falei, nunca mais eu faço isso e tal. Não levava jeito para isso, entendeu? Mas, com o tempo, eu fui ganhando consciência. Como é interessante, né, Carlos? Quando os valores do evangelho são plantados dentro da gente, de tanta exposição à palavra em casa, na igreja. Eu me lembro que eu fui em uma cidade, e nesta cidade eu fui num lugar tipo boate, uma boate assim, não é? E aí eu estava bebendo alguma coisa, não sei se era cerveja, eu estava bebendo. Você acredita que eu ouvi como uma voz assim muito forte dentro de mim? Esse não é o seu lugar. Rapaz, aquilo foi tão forte que eu paguei a conta, saí dali e entendi que realmente o que meu pai tinha plantado dentro de mim, a exposição à palavra, aos ensinos, na igreja, realmente estava enraizado em mim. E naquela hora o Espírito Santo assim, me fez lembrar, ó, esse não é o seu lugar. Eu saí dali e nunca mais voltei. E daí para frente eu comecei a me envolver mais com a vida da igreja. Eu tive um momento assim de decepção, porque meu pai, ele morreu com 51 anos de idade, Nossa, vítima morreu de jovem. um acidente. Morreu jovem. Caramba. E é interessante que ele era pastor em Bragança aqui. Quando ele morreu no final de semana que aconteceria um congresso de mulheres. Então, em vez de acontecer o congresso de mulheres, o culto foi fúnebre. Caramba. Foi o velório dele. Morreu ele e o vice-presidente da igreja. Como é que foi isso para você? Como é que foi isso? Foi terrível. Não, assim... Você tinha quantos anos na época? Eu tinha, eu acho que 17, 18 anos. 18 anos. 18 anos. Eu me lembro que eu tinha despedido dele, eu me despedi dele tipo assim, na sexta-feira à tarde, eu me despedi dele, ele foi para casa, e eu fiquei em Santo André, e ele já estava em Bragança, eu fiquei em Santo André porque eu ia num congresso de jovens em Franca. Aí ele foi para casa, e quando eu estou indo de Santo André para Franca,
No meio do caminho, a polícia rodoviária para o ônibus, sobe no ônibus e diz assim: Josué Gonçalves da Silva. Eu disse, pô, no meio da estrada, polícia Me me achar aqui no chamando, ônibus? estranho, né? Aí ele falou assim, ó, desce do ônibus, liga para sua casa, porque alguma coisa está acontecendo lá. Eu fiquei assim, meu Deus, o que pode ser? Olha só, quando eu ligo para o meu irmão mais velho, Marcos, quando eu ligo para ele, eu disse assim, ô Marcos, você sabe o que está acontecendo? Ele entendeu que eu estava ligando para informá-lo da morte do meu pai. Aí ele disse assim, que o pai bateu o carro, quebrou o pescoço e morreu? Assim. Porque ele entendeu que eu estava ligando para informar. Já sabendo. Rapaz, meu Deus. Eu perdi o chão assim na hora. Eu nem sabia para onde ia direito, né? Aí eu consegui me refazer, o próprio policial rodoviário parou um ônibus, aí eu entrei, e quando eu chego em casa, o que me chocou mais, né? Porque quando eu chego em casa, eu fui trabalhando minha cabeça, eu preciso ser forte para ajudar minha mãe, meus irmãos e tal. Só que quando eu chego na minha sala, eu vejo a esposa do vice-presidente, que tinha, assim, tipo, uns 7 filhos pequenos, chorando muito. Quando eu pergunto, ela fala assim, Josué, o José também estava com o seu pai e morreu. Aquilo, assim, me fez chorar mais do que a própria morte do meu pai. Porque o cara era jovem e tinha bastante filhos pequenos, e eu vejo aquela esposa ali com todas aquelas crianças. Isso foi bastante marcante para mim. E aí, como a denominação não soube lidar bem com a morte do meu pai, me frustrou bastante. Me frustrou muito. Aí, nesse período, eu dei uma parada. Eu estava muito envolvido na igreja, daí eu dei uma parada, falei, não quero mais me envolver, me esfriei na fé. Mas aí eu me casei. E depois do meu casamento, eu recebo a visita de um pastor a pedido da minha mãe. Esse cara que não tinha nenhuma ligação com a gente, mas me amou assim, de uma forma sobrenatural, me levou de novo para a igreja, começou a investir em mim. Aí tem uma história bonita de uma visão que um pastor tem a meu respeito. E é interessante que eu dizia assim, né? Não quero me envolver mais com nada, vou para a igreja, vou sentar lá, ficar quietinho. Mas quem tem um chamado, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fugir disso. Não tem como correr, não tem. Não tem. Não tem jeito. O vice-presidente dessa igreja, pastor Antônio Campas, que é meu amigo até hoje, um dia ele chega assim e fala assim, Josué, eu vim aqui te contar um sonho que eu tive, e não é um sonho, é uma revelação. Pois não. Ele disse, olha, eu estava em casa, eu passei assim, eu dormi um sono leve e eu comecei a ter uma visão. E aquela visão era uma árvore cheia de luz. Eu morava em Santo André, que ela foi crescendo, cobriu Santo André, foi crescendo, como no mapa, cobriu Diadema, São Bernardo, São Caetano, foi cobrindo São Paulo, de repente cobriu, e eu não alcançava mais aonde ela cobria com a sua luz. Aí ele falou assim, eu acordei, e aí eu orando, perguntei para Deus, Deus, o que é isso? Aí Deus disse assim para ele, este é o ministério do Josué Gonçalves. Caramba. Vai à casa dele, compartilha com ele, pega ele, coloca do seu lado, porque ele vai ser como que o herdeiro do seu legado. E eu vou usá-lo nesta nação, dentro de um ministério. E eu não era nem diácono, entendeu? Você nem imaginava. E hoje, rapaz, quando eu vejo assim o meu ministério tocando a nação brasileira, esses dias eu estive na África, eu fiquei impressionado. Quando eu cheguei em Angola, os caras me paravam na rua para dizer, te acompanho no YouTube. Olha, uma mensagem transformou minha vida no aeroporto, no hotel, no shopping, em Angola. Fui numa aldeia lá em Angola. O cara falou, há 10 anos eu te acompanho aqui da África. E começou a querer chorar e tal. Então, aquela visão realmente apontava para um destino profético, né? E a partir dali,
quando eu ouvi aquilo dele, eu falei, não, é uma missão, é um propósito de vida, então eu vou seguir. E aí começou tudo. Pô. Ó, nosso tempo tá voando, 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 voando. Nós temos aqui, você sabe como é que funciona, né? A gente tem mais 15 minutos e aí a gente vira para fazer o pinga-fogo, que é aquele toque de Joia, bola mais rápido. Queria te joia. fazer ainda mais algumas perguntas. Voltando para o tema de aconselhamento. Esse tipo de aconselhamento pastoral feito com casais, tem uma coisa que também é uma pergunta muito frequente, né? Deve ser feito apenas quando o pastor estiver acompanhado da própria esposa, ou tem maneiras de se evitar o risco da mulher do casal, que tá vivendo a crise, se envolver emocionalmente com o pastor que está fazendo o aconselhamento? Sempre que nós temos um curso aqui também de formação de conselheiros e tal. Eu sei Nesse disso. curso, a gente procura orientar sempre. Ó, mulher aconselha mulher, homem aconselha homem. É claro, eu, por exemplo, outro dia até aconteceu um fato interessante. Eu recebi um discípulo e ele dizia para mim assim, ó, vou embora, meu. Eu vou embora de casa, não aguento mais. Cheguei no limite, a minha esposa está insuportável, você me conhece, são meus discípulos, eu os conheço, né? E aí ele chegou assim, decidido a chutar o pau da barraca e tal. Blá, blá, blá. Eu ouvi ele, eu falei, ó, é o seguinte, eu vou orar com você 21 dias. 21 dias eu vou orar com você. E você me permite eu ir na sua casa agora? Sua esposa está lá? Ele falou, tá lá. Só estava com o filhinho, né? Eu falei, tá legal, então eu vou na sua casa. Você não vai. Eu vou falar com a sua esposa sozinho lá. Só que, veja só, eu falei com o marido, aí eu liguei para minha esposa, falei, ó, estou indo na casa da nossa discípula, porque a minha esposa tinha falado para mim do problema, para eu receber o marido. Então, eu criei toda uma situação para não dar nenhuma margem e não gerar nenhuma tentação que pudesse colocar em risco, em jogo. Então, eu penso que quem é... Aí eu fui lá, eu falei para ele, falei para minha esposa, fui lá e falei, ó, seu marido sabe que eu estou aqui, minha esposa sabe que eu estou aqui, e eu vim aqui para te ajudar a salvar o seu casamento. Mas eu penso que isso é um caso, é uma exceção. Né? Essa é uma exceção. Eu sempre aconselho homem com homem, mulher com mulher. E uma outra coisa importante, Carlos. Suponhamos que eu esteja, sim, com autorização da minha esposa, até ajudando uma irmã. De repente, no WhatsApp e tal. Aconselhamento tem tempo para começar e tem tempo para terminar. Você está me entendendo? E aí, a gente precisa ficar muito atento quando ou da outra parte está havendo alguma insinuação ou algum envolvimento emocional, ou nós mesmos, de repente, percebemos que, pô, tem algo estranho aqui dentro, então nós mesmos precisamos discernir e colocar um limite. Por quê? Eu já vi muitos pastores se enrolar. Eu lembro de uma história de um cara, olha só, vai servir para... Acho que você até me ouviu contar uma vez isso numa ministração. O cara pastor começou a aconselhar uma irmã. Normal, aconselhar uma irmã. Só que isso durou uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Foi tão longo que os dois ficaram muito, assim, íntimos. Envolvidos. Houve uma familiaridade que começou a gerar um desrespeito. Aí um dia, ele está em casa e a dona lá, a irmã, manda um WhatsApp para ele. O que você vai fazer agora? Ele disse, vou tomar banho. Normal, vou tomar banho. Olha só, quando começa, ela diz assim, como eu gostaria de estar aí para esfregar as suas costas. Bom, até aí ele poderia chegar e falar, irmã, eu nunca te dei essa liberdade e a partir de hoje, por favor, não me escreva mais nada. Se ele fizesse, mas ele não fez. O que ele fez? Porque acho que já estava rolando assim entre eles um clima. Aí ele responde assim, ó, quem sabe um dia? Meu, um filho adolescente, ela deixa o celular assim, o filho adolescente vem, pega o celular
E quando vai ver o WhatsApp da mãe, tá lá essa conversa boba, esquisita. Sabe o que ele faz? O pai estava no quarto. Tá Ele na mão falou, do pai. ô pai, olha o que a mãe está conversando aqui com o pastor lá Pastor. da igreja. Rapaz, isso acabou no conselho da igreja, envolvendo o marido dela. Deu um rolo. Eu nem sei se no final esse cara não foi tirado da frente de uma linda igreja. Percebe? Então, quando você trata de aconselhamento, o melhor de tudo, eu particularmente faço isso, ó. Eu aconselho o seu marido e a minha esposa aconselha a sua esposa. E é claro que em algumas exceções a gente pode até dar um atendimento, mas com um tempo para começar e um tempo para terminar. E tocando aqui num outro aspecto, que também envolve aconselhamento e que também fala desses temas que a gente está conversando, né? Em muitas, ou talvez na maior parte das ocasiões, que a gente está na igreja, a gente ouve muito mais sobre o papel da mulher na família do que das transgressões, por assim dizer, do homem, principalmente nas questões relacionadas à violência doméstica. Esse tema, violência doméstica, não deveria ter a relevância que de fato precisa ter nos dias de hoje? Há pesquisas, por exemplo, apontando, tem gente pesquisando isso com seriedade na universidade, na academia, mostrando que os índices de violência doméstica entre evangélicos são hoje maiores do que de outras confissões religiosas. Como é que você avalia isso? O que você opina sobre isso? Engraçado. Eu converso com algumas pessoas dentro da igreja que vivem bem. Elas não acreditam que é possível uma pessoa que frequenta a igreja, que carrega uma Bíblia, que tem uma performance, assim, tem uma coreografia de culto legal no templo, elas não acreditam que é possível esse cara agredir a esposa. Não acredita que essa esposa agride o marido, porque isso acontece também. Esse é o grande problema. Olha, ontem eu dei uma palestra eu lancei ontem uma conferência nossa e 67 mil líderes no Brasil assistiram no YouTube. E eu estava mostrando para eles uma estatística da realidade da família dos pastores. É assustador. É assustador. Ó, eu recebo, por exemplo, às vezes aqui pedido de ajuda de esposa que apanha do pastor. Eu recebo pedido de ajuda de esposa que é violentada sexualmente. Entendeu? Mas qual é o grande problema? Muitas vezes a reputação fala mais alto do que qualquer outra coisa. Então, quando a reputação fala mais alto do que a moral, do que a integridade, consequentemente, vamos viver de fachada. Faz de conta que está tudo bem. E o grande problema é que, às vezes, o marido diz para a esposa, se você falar, entendeu? A casa cai e é da igreja que vem o nosso sustento. A gente depende disso. Então, nós vamos sofrer privações se você denunciar. Então, é problema seu. E aí gera o medo, a pressão, essa coisa, e que é um abuso psicológico também, que é um outro tipo de abuso. Então, eu penso, nos meus seminários, eu abro o jogo, entendeu? Eu abro o jogo, tanto para homem, como amanhã mesmo eu vou fazer um Zoom com 500 casais, tá? E eu vou bater forte nessa questão. E eu tenho dito no meu Instagram, você precisa denunciar qualquer tipo de abuso, seja ele psicológico, seja ele espiritual, seja ele físico, porque existem N tipos de abuso. Não é só sexual. Sim, N tipos de abuso. Que é tão grave, prejudicial, danoso, quanto físico, entendeu? Mas eu acredito que realmente o que você disse é uma verdade. A gente precisa insistir mais nessa questão da violência doméstica que acontece nas famílias da igreja. Isso que você está falando não tem muito a ver, muitas vezes, com a forma com que se vê a mulher, que nada tem a ver com, por exemplo, com a leitura de Jesus, com o olhar de Jesus para a mulher. A gente vê em muitos espaços religiosos a mulher, e uma leitura bíblica que relega a mulher a um segundo plano,
que desvaloriza a mulher, né? E uma das coisas que me chama a atenção, por exemplo, é que na genealogia de Jesus tem nomes de mulheres, né? Que era algo absolutamente inédito em relação às genealogias do Antigo Testamento, que só tinham nomes de homens, né? Isso não deveria ser um sinal mais claro de como as mulheres têm em Jesus uma nova condição, um outro olhar, uma outra percepção? Inclusive, quando você vê Jesus se encontrando com a mulher samaritana, Samaritana. a forma como ele trata ela. E ela não era uma mulher filha de um sacerdote que praticava todos os preceitos da lei. Ela era uma samaritana. Os samaritanos eram um povo estigmatizado, odiado pelos judeus. Ela era mulher. Um judeu não conversava com a mulher em público. Olha que legal. Jesus, ele coloca em risco a própria reputação dele para tratar a mulher com uma dignidade. Sem dúvida, sem dúvida. Mostrando para os discípulos, entendeu? É assim que todos devem ser tratados. Jesus tratou de forma diferente tanto as mulheres, que não eram vistas, não é? Como deveriam ser vistas, e as crianças. Porque naquela época, as crianças não tinham valor. Não tinham valor porque elas não produziam, elas eram dependentes. Aí Jesus trata, ele pega a criança e diz, olha, delas é o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então Jesus vem para dar dignidade às crianças e dar dignidade às mulheres. Infelizmente, não é? Infelizmente, por exemplo, ainda na própria igreja, a gente carrega esse ranço de uma cultura masculina, né? Muito masculinizada. E deixamos. Agora nós temos dois lados. A gente tem aquele lado, não é, da superproteção, e a gente tem aquele lado dos judeus, que não consideravam a mulher tão importante quanto os homens, no olhar de Jesus. Então, eu penso que tem que haver esse equilíbrio. Por isso, às vezes, quando eu estou ministrando para as mulheres, aí as mulheres reclamam, você só fala para as mulheres. Não, geralmente eu já falei para os homens. E eu falo tão forte para os homens quanto eu falo para as mulheres, porque eu sempre digo que Jesus ele sempre foi o cara do equilíbrio. Ele veio cheio de graça e de verdade, certo? Então, ele não veio só cheio de graça. Ele veio cheio de graça e de verdade. E eu penso que a saúde da religião está no equilíbrio, quando homem e mulher são tratados da mesma forma. Nem super protege um, nem super protege o outro. Trata os dois como a graça de Deus sempre tratou. E a gente está falando de violência. Aliás, você que está acompanhando a gente aqui, está gostando do papo, faz um printzinho da tela, coloca nos seus stories, divulga, chama os amigos, aperta esse aviãozinho que tem aqui, chama, fala, olha, tá tendo um papo legal, o Bezerra e o pastor José Gonçalves estão batendo um papo bacana, falando sobre família e tal, porque a gente ainda tem o pinga-fogo daqui a pouquinho. Mas a gente estava falando de vários aspectos, né? Questão do aconselhamento, as crises conjugais, o momento da pandemia, o papel da mulher, muitas vezes o olhar para a mulher dentro da própria igreja, o olhar distorcido, né? E um outro aspecto da violência que eu queria ressaltar, destacar com você, é que numa sociedade como a nossa, em que a violência é banalizada, tem também uma obsessão pela sexualidade. Né? Em geral dos outros. Né? Por que um filme ou uma novela com cenas eróticas causam tanta preocupação, enfim, para as pessoas ligadas à fé, ligadas à igreja, mas não existe uma reação na mesma intensidade para cenas de violência, por exemplo? Ao contrário, há um consumo crescente de violência, de cenas de violência, por essas mesmas pessoas. A gente naturaliza a violência que muitas vezes é replicada nessa sociedade que a gente vive? Eu penso que o excesso de exposição a cenas de violência
petrifica o coração, faz com que a gente passe a viver com a alma anestesiada. Por exemplo, se você vai numa comunidade no Rio de Janeiro ou em São Paulo, onde é comum as pessoas verem crime, gente morta, gente sendo espancada, a gente corre o risco de ver, de repente, uma criança, um adolescente, um jovem, uma mãe passar por um cadáver como se estivesse passando por um cachorro que morreu ali atropelado. Por quê? O excesso de exposição, e hoje nós temos uma mídia excessivamente violenta, porque a violência da Ibope, da grana, né? falar mais dos mortos pelo coronavírus do que pelos que foram curados dá muito mais audiência. Então, esse excesso de exposição à violência acaba anestesiando a alma. Então, acho que esse é um fator preponderante para a gente analisar. Não é? E é interessante como essa questão da sexualidade sempre foi um ponto em que a igreja, desde Agostinho, né? Porque Agostinho ele era tão pervertido sexual antes da conversão, que depois que ele se converte, ele se torna assim, um avesso a todo prazer sexual, e ele começa, então, uma pregação contra o sexo e a sexualidade. E pensa, o Agostinho era um influente teólogo da igreja, até ele foi confrontado por um outro grande teólogo que entendia como o certo equilíbrio, entendeu? O equilíbrio, a gente tem que falar contra os pecados sexuais, mas a gente precisa também falar da beleza do sexo dentro do contexto seguro do casamento. Então, eu acredito que essa grande ênfase contra os pecados que tem a ver com sexualidade já vem dos pais da igreja que, querendo ter um povo mais santo possível, alguns chegaram a pregar que o sexo era pecado porque foi o que aconteceu entre Adão e Eva no Jardim do Éden. Não era a fruta, mas, na verdade, Deus falou sobre a validade do ato sexual lá no capítulo 1, quando só cresçam, multipliquem, enchem a terra, certo? E disse, façam amor quanto for possível, porque a terra tem que ser cheia, entendeu? Não tem nada a ver com o que aconteceu com Eva e Adão. Então, eu acredito que a gente carrega esse ranço ainda de uma pregação completamente distorcida em relação ao sexo e sexualidade. E isso é tão verdade que quando você lê Hebreus capítulo 13, verso 4, olha só, como é que está escrito lá? Digno de honra entre todos seja o leito. Aí você pergunta, pô, mas leito? Ali não é coito, não é encontro sexual, diálogo sexual. Por que o João Ferreira de Almeida coloca leito? Por causa da igreja. Se ele colocasse ali a palavra sexo, não passaria pela igreja. Então, havia uma forma de pensar tão equivocada sobre sexo que ele escondeu, como em Cantares de Salomão, ali algumas expressões no original não tem nada a ver como está lá. Mas qual era a ideia? Por causa da igreja, dessa mentalidade, vamos tentar esconder, minimizar, e aí então nós temos hoje uma mentalidade religiosa que, ao mesmo tempo que prega contra os pecados sexuais, não valoriza o lado bom do sexo dentro do casamento. Sim, concordo com você. E era o que eu estava dizendo, é o que me intriga muito, né? Ao mesmo tempo em que existe enfim, cerca-se de tabus o sexo, há uma hipervalorização da sexualidade, naturaliza-se os discursos de violência, de guerra, de armas, enfim, de falta de paz, de conciliação, de agressão dentro da própria igreja, o que é uma contradição, né? Mas o tempo está voando, nós temos 2 minutos finais aqui, eu queria te fazer uma última pergunta para depois a gente virar e entrar no pinga-fogo. Legal. Vocês trabalham com treinamento de conselheiros, mas muitas vezes quem precisa, e você sabe disso melhor do que eu, muitas vezes quem precisa de ajuda é o pastor, é o conselheiro. E por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma pesquisa do Instituto Schaeffer que apontava os seguintes dados. 70% dos pastores lutam constantemente contra a depressão. 71% se dizem esgotados.
80% acreditam que o ministério pastoral afetou negativamente suas famílias e 70% dizem não ter um amigo próximo. E eu lembro ainda sobre esse tema, um caso recente que envolveu o Jared Wilson, lá nos Estados Unidos, pastor de uma grande igreja lá na Califórnia. Ele tinha até um programa muito conhecido, né, chamado Hino de Esperança, que era para ajudar pessoas a lidar com depressão e com pensamentos suicidas. E teve um final trágico, né? Ele próprio se suicidou. Você deve lembrar disso, né? Gerou uma grande comoção, uma tristeza. Acho que ele estava lá nos Estados Unidos quando ele se suicidou. Ah, então você lembra bem. E me chamou muito a atenção que ele chegou a escrever no Twitter, mais ou menos à época, que amar Jesus nem sempre cura pensamentos suicidas. Amar Jesus nem sempre cura depressão. Amar Jesus nem sempre cura. Amar Jesus nem sempre cura ansiedade. Mas isso não significa que Jesus não nos oferece companhia e consolo. Ele sempre faz isso. Foi o que ele escreveu na época, né? Minha pergunta final aqui para você, nesse minuto final, é como que a gente trata de quem é visto como aquele que cuida? Como é que a gente cuida do cuidador? Eu lancei a nossa conferência... Se começar a piscar o nosso tempo, eu te aviso, tá? Daí, quando começar a piscar, beleza. Nós vamos ter 1 minuto e meio, mais ou menos. Tá. Pode falar. É interessante que a conferência que nós lançamos ontem, não é? A conferência que nós lançamos ontem tem exatamente essa tônica. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Coração de pastor precisa ser pastoreado. Qual é o grande problema do pastor que não se deixa ser pastoreado? Falta de vulnerabilidade, tá? Eu preciso ser vulnerável para eu me deixar cuidar. É interessante que eu sempre digo, Sansão começa bem e termina mal por uma razão. Ele decidiu andar sozinho. Tem uma frase que eu digo sempre, sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. Por que Deus disse assim? Tudo é muito bom, só não é bom que o homem esteja só. Por que Deus disse isso? Começou a piscar, a gente tem 1 minuto. Tá. Deus sabia... Você não precisa nem concluir. Vamos tocar 1 minuto e aí a gente vira. Beleza. Deus sabia que sozinho o jardim do Éden perdia a graça. Sozinho, a presença de Deus perdia a graça. E quando o jardim do Éden perde a graça e a presença de Deus perde a graça porque você está só, o que sobra é depressão. Então, qual é o grande problema da maioria dos pastores? Andar sozinho. Esse é o grande problema. Quando Elias começa a ter aqueles sentimentos de depressão, aquele sentimento depressivo, primeira coisa que ele faz é deixar a sua companhia e se isolar num lugar para curtir, então, a sua depressão, falando com Deus um monte de coisas que Deus não deu ouvido. Por quê? Porque a solidão é a primeira... para mim, a solidão é a causa da maioria dos pastores que experimentam depressão e chega como aquele pastor americano, tirando a própria vida, tendo um jardim do Éden, ministerialmente falando, era um jardim do Éden, entendeu? A aprovação de Deus, um trabalho lindo. Tudo perde a graça quando o cara escolhe andar sozinho. Chegou a hora do pinga-fogo. Pinga-fogo tem algumas marcas, tá? Agilidade, provocação e interação. O pessoal entra, participa com a gente vai tocando o barco. Eu falo, você complementa, e às vezes é sim ou não, às vezes te dou 2, 3 opções, você escolhe uma, e assim nós vamos. Tá bom? Legal. Bora lá. Pinga-fogo. Casamento é? Compromisso para toda a vida. Para aconselhar casais, é preciso de... Maturidade. Eu não posso ensinar alguém a chegar aonde eu ainda não cheguei, ajudando com as minhas experiências. Porque o conselheiro é um mentor. E o mentor é aquele que ajuda o outro a chegar onde ele já chegou.
com a sua experiência, ele facilita essa chegada. Por isso que para aconselhar precisa ter maturidade. Uma grande gafe que você cometeu, que é a típica situação constrangedora diante de uma mulher, foi? Eu apresentei a esposa de um prefeito numa palestra, não é? Eu estava dando uma palestra, o prefeito estava lá, eu pedi o nome do prefeito e da esposa, me passaram, e eu apresentei o prefeito e dei maior ênfase ao nome da esposa, e alguém chegou e falou, não. Essa é a segunda esposa dele, porque esse nome é da segunda, porque essa aí é a terceira. Tipo assim, essa não é Sueli, essa é Andréia. Rapaz, foi terrível. Foi uma multidão. Foi terrível. Foi terrível. Essa foi terrível. Dos conselheiros, Tim LaHaye ou Gary Collins? Gary Collins. Eu tenho o livro do Gary Collins desde, eu acho, quando eu comecei a trabalhar com família, e ele é um cara que me ensinou e ensina através de seus escritos. John Maxwell ou Tim Keller? Não tem moleza. Liderança, John Maxwell. Igreja, Tim Keller. O ditado que diz que se conselho fosse bom era vendido, não dado, você rebate com? Provérbios. Na multidão de conselheiros, há segurança. Se não fosse importante conselhos, não haveria o livro de Provérbios na Bíblia. O pessoal está gostando da live. A Vani está falando, ótima live. Convido o filho dele também para uma próxima live. Jesus Cop. Já falei com ele a semana passada, no dia do aniversário dele. Tá na lista, tá na lista. Essa dupla, pai e filho, essa dupla eu vou te falar. Essa dupla não é fácil, não. Que legal. Sim ou não, tá? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem teve, pode aconselhar? Pode, sim. Porque a sua experiência dá autoridade para dizer ao outro como superar. Ou como usar um erro de forma pedagógica. Boa. Você já viajou o mundo fazendo conferências. Sua apresentação mais difícil foi? Quando eu ministrei na Flórida, em Orlando, para um grupo seleto, inclusive eu soube que o John Maxwell participaria também, e eu teria que ministrar para aqueles que eram os meus mestres em teologia. Talvez foi o dia mais desafiador para mim. Quem aconselha o conselheiro é? Eu penso que quem aconselha um conselheiro é um mentor. É um mentor. Porque eu sempre digo o seguinte, que todo Davi precisa de um Natan, mas todo Natan precisa de um Natan. Muito bom. Muito bom. O dia em que você foi aconselhado foi? Quando meu pai morreu, e um homem muito sábio disse para mim, nesse primeiro momento, não tome nenhuma decisão. Porque quando você está num estado emocional assim de luto, não é o melhor momento para decidir coisa alguma, seja conjugal, seja familiar, seja financeira, seja ministerial. Não tome nenhuma decisão até que passe esse tempo de luto. Psicólogo ou conselheiro matrimonial? Os dois. A psicologia, o Douglas, por exemplo, é psicólogo e eu sou conselheiro. E quando a gente trabalha juntos, o sucesso é muito grande, porque são duas coisas que se completam. Paixão ou amor? Depende. Se você fala em relacionamento, o amor, para mim, é a paixão que encontrou um equilíbrio.
Agora, quando você fala, por exemplo, em chamado, aí esse amor tem que ser assim intenso, não é? Quando você fala em missão, esse amor realmente tem que ser intenso, entendeu? Nesse sentido, paixão. Admiração num relacionamento É um amor verdadeiro. Um amor verdadeiro, um amor maduro, um amor consciente. reconciliação ou restauração? Eu acredito que não há restauração que não passe pela reconciliação. Até porque quando você fala em reconciliação, você está falando em perdão. E em todo o processo de restauração, o perdão é o caminho. Noivo nervoso, noiva neurótica Noivo nervoso e noiva neurótica é inferno. Inferno. É um inferno. Ser romântico ou ser parceiro? Depende do momento, não é? Há momentos que você vai precisar muito mais da parceria do que do romantismo. Por exemplo, quando a minha esposa teve câncer, ela precisava muito mais de um parceiro do que de flores, entendeu? Muito mais de alguém que a amasse de forma sacrificial. Nesse momento, aí sim, parceria. Namorar mais ou conversar mais? Você só namora mais quando você conversa o suficiente. Então, sem uma boa conversa, não tem um namoro interessante. Aliás, você me lembrou uma coisa interessante. O Rubem Alves, que é um escritor dos meus prediletos, ele falava que um bom critério para a gente escolher alguém com quem a gente vai casar é pensar o seguinte, é se fazer a seguinte pergunta: será que eu vou conseguir conversar com essa pessoa para o resto da minha vida? Se a resposta for sim, esse é um bom critério para você avançar. É verdade. É verdade. Rotina muito boa no trabalho, péssima no relacionamento conjugal. O que pode arruinar uma relação? Ciúme ou inveja? O ciúme. Todos nós temos um pouco de inveja. Agora, o ciúmes, quando ele se torna doentio e patológico, é possessividade. E ninguém quer viver conjugalmente dentro de um cárcere construído pelo outro. Então, nesse caso, o ciúme é terrível. Sim ou não? Existe casamento perfeito se as pessoas são imperfeitas? Não. Não existe casamento perfeito. Fala um pouco disso. As pessoas precisam entender que o casamento é a união de dois seres humanos em processo de transformação. Casamento é a união de dois seres humanos em processo de cura. Casamento é a união de duas pessoas que vieram de uma cultura familiar diferente, de um processo de educação diferente, que carregam em si muitas diferenças. É perfil de personalidade diferente, é perfil de temperamento diferente. Partindo de todas essas diferenças, não tem como você pensar em um casamento perfeito. Entendeu? Então, quando as pessoas vivem conjugalmente com esta consciência, os dois entendem que um está ao lado do outro para ajudar o outro a se tornar uma pessoa melhor. Então, eu costumo dizer que a minha missão é ajudar minha esposa a chegar no céu. E enquanto ela não chega no céu, eu preciso aprender a trazer o céu para ela. Entendeu? E a única maneira de eu trazer o céu para ela é eu carregar o céu dentro de mim. Porque quando eu carrego o céu dentro de mim, jamais eu deixo as marcas do inferno na minha convivência com ela. Uau. Os sinais que um casamento está em crise são?
desrespeito, o silêncio usado como arma para agredir o outro silenciosamente, a desonra, porque honrar significa reconhecer o valor do outro. Quando eu não reconheço o valor da minha esposa, então é um sinal de que esse casamento está precisando de cura e está em crise e talvez até num processo de descasamento. Fidelidade é? Honrar o outro na ausência. Por isso que pornografia é uma traição, porque quem vê pornografia está desonrando o outro na ausência. José nos deu uma linda lição de fidelidade, quando ele honra o Potifar na sua ausência, enquanto a mulher estava o desonrando. Então isso é fidelidade, é honrar o outro na ausência. Ser infiel é? É quebrar uma aliança, praticando um divórcio. E o divórcio é a apostasia do amor. É se apostatar do amor é a infidelidade. O pessoal está pedindo para salvar a live. Deixa eu só lembrar vocês. Todas as lives elas ficam salvas no meu canal no YouTube. O canal é youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Você vai encontrar lá mais de 50 lives já realizadas nesse período de pandemia. Essa live com o pastor Josué vai para o canal amanhã. E nos próximos dias, nas próximas semanas, ela também vai ser disponibilizada nas plataformas Spotify e Deezer em formato de podcast, para facilitar ainda mais o seu acesso, enfim, para você poder participar disso. Você que está com a gente, eu tenho falado, aperta o aviãozinho, convida um amigo, chama alguém, participa aqui com a gente. Vamos conversando juntos aqui, faz um print da nossa live, coloca nos seus stories, que isso ajuda, divulga e traz muito mais gente se você tá curtindo o papo aqui. Vamos em frente. Família Doriana é? Uma vida de fachada. Aquilo que vê na foto, na maioria das vezes, não é na realidade. Não é? A realidade é outra. A realidade não é a fotografia que se posta no Instagram, não é? Essa não é a realidade. Por isso que aquilo que se posta nas redes sociais provoca uma crise naqueles que vivem se comparando, entendeu? Naqueles que vivem se comparando. Quando, na verdade, aquilo que se mostra não é, na sua maioria, a realidade que se vive. Então, a gente precisa parar de viver essa crise se comparando com aquilo que, na verdade, não é a realidade da maioria das famílias. Não, e como isso é comum, né? Essa coisa da comparação, tanto nos relacionamentos, quanto na questão da vida social, quanto em relação à questão estética, uma série de coisas, como as pessoas se permitem, nem percebem e se permitem ser enganadas por essas projeções de imagem das redes sociais. Adiante, adiante. Ser uma só carne significa que? Cumplicidade em tudo que diz respeito a essa sociedade conjugal. Quando o casal é cúmplice em tudo aquilo que diz respeito à sociedade conjugal, eles entenderam o segredo para viver uma vida harmoniosa, apesar de todos os desafios do relacionamento. Violência doméstica é responsabilidade de? Eu diria que o peso da responsabilidade maior é do cabeça. Porque Deus disse para Adão, você vai governar, cultivar e guardar. Nas famílias bem-sucedidas, geralmente, o homem cumpre bem o seu papel. Quando o homem cumpre bem o seu papel, ele se torna o ponto de equilíbrio, o ponto de referência da família. E, com certeza, nessa família não vai haver violência doméstica. Teste essencial antes de casar é aquele que? Mede
o amor da pessoa por Jesus. Quando uma menina chega para mim e diz assim, o que eu preciso buscar num rapaz para fazer um bom casamento? Eu digo, veja se ele ama mais Jesus do que você. Porque se esse cara amar mais Jesus do que você, você vai ser amada o suficiente para ser feliz para o resto da vida. O WhatsApp é divisor de águas nos relacionamentos ou um divisor de relacionamentos? Hoje está mais para dividir os relacionamentos do que dividir responsabilidades no relacionamento, por exemplo, entendeu? Infelizmente, o WhatsApp ganhou uma força hoje que eu vejo algumas pessoas passando horas assistindo videozinhos que recebem. E aí parece que existe uma comunidade. Eu, por exemplo, não recebo muito, mas tem pessoas que recebem. E fake news, então. Tem galera viciada em fake news. Exatamente, exatamente. Então, eu penso que até aí os casais precisam, de repente, colocar um limite. Pelo contrário, aquilo que poderia ser um instrumento tão importante se torna um grande problema na relação. Igreja tem que ser comunidade terapêutica ou basta ser comunidade? Não. Se não for terapêutica, ela não é igreja. Não é igreja. Porque a igreja necessariamente precisa ser uma casa de cura. Jesus disse, a minha missão prioritariamente é curar, certo? Então, se a igreja não é terapêutica, ela se tornou apenas, de repente, uma comunidade, certo? E não uma igreja com propósito mesmo. A diferença entre a moral masculina e a moral feminina é? Olha, eu acredito que não deveria haver diferença. Mas como cada um tem um olhar, eu penso que muitas vezes o homem, por ser machista, algumas coisas para ele, a moral é muito mais acentuada do que para a mulher, certo? Mas se você olhar na perspectiva da graça, os dois precisam olhar com o mesmo olhar moralmente falando. A frase, você é o homem da casa, não dá mole, te lembra? Ah, meu pai. Meu pai era o macho da casa mesmo. Né? Eu lembro que o meu pai dizia assim, ó, para o meu irmão mais velho, né? Às vezes ele queria fazer alguma coisa em casa, ele falava assim, ó, aqui na minha casa não entra bebida, não entra cigarro, não entra música não evangélica, não entra essas revistas. Agora, quando você tiver a sua casa, lá você vai ser o homem da casa. Então, lá você estabelece quais são os limites. Aqui, eu sou o homem da casa. E aí ele falava para mim, quando na adolescência, eu estava ajudando ele, ó, Josué, você tem que ser o homem da casa, cara. Isso lembra meu pai. Comida japonesa ou uma bela feijoada? Aqui na nossa casa de recuperação de casais, um dos dias, no sábado, serve uma feijoada. E tem uma história muito interessante. Para mim, eu quero convidar você um dia para vir sábado no SOS Casamento experimentar essa feijoada. Todos os casais que passam do mundo inteiro por aqui dizem, Josué, eu nunca comi uma feijoada dessa. Aí, teve uma mulher que precisava de restauração no casamento, só que ela é resistente em vir na casa. E um casal que veio, foi restaurado, você tem que ir lá. Ela, não acredito. Você tem que, faz o seguinte, vai lá por causa da feijoada. Lá tem uma feijoada que eu nunca comi em lugar nenhum. Olha que eu viajo para todo lugar, eu nunca comi. Você acredita que a mulher fez a inscrição para ficar 4 dias lá, só para no sábado experimentar a feijoada? E sabe o que aconteceu? O casamento da mulher foi restaurado porque ela foi lá por causa da feijoada.
muito interessante. Muito Samba interessante. ou música Oi? clássica? Samba ou música clássica? Ó, eu gosto, no avião, às vezes aqui no meu escritório, estudar ouvindo uma boa música clássica, um piano, tá? Mas, às vezes, viajando com a família, assim, no momento mais descontraído, a gente coloca aí um samba para ouvir. Pescar, é? É uma maneira que eu encontro de espairecer, porque eu trabalho muito, não é? E eu trabalho muito com computador, muito com comunicação. Então, quando eu vou para a beira, eu tenho aqui uma terra, eu tenho uma chácara e eu crio tilápia, não é? Então, às vezes, eu fico lá a tarde inteira me divertindo, entendeu? Com as nossas tilápias lá. E isso me faz, assim, me desconectar de tudo. Quando eu estou pescando, eu realmente coloco a cabeça em ponto morto. Isso, para mim, faz muito bem, muito bem, muito bem. Um filme. Rapaz, olha, eu assisti aquele filme A Lista de Schindler, porque tem uma história com os judeus, não assim, bem triste, mas muito interessante. E agora eu assisti uma série, nem terminei, estou terminando, The Chosen. Não sei se você Ah, The já Chosen. assistiu. Ainda não, Isso, tem é. várias pessoas me falando, várias pessoas me falando. Cara, é uma série que fala sobre os evangelhos. E os caras tiveram assim uma sacada muito interessante. Então, você conhece como possivelmente foi a vida de Mateus, por exemplo, entendeu? Como é que era a vida ali na Galileia? E, pô, eles foram muito legais. Como é que era a vida de Mateus? Como é que Mateus conversa com a esposa para seguir Jesus, não é? E agora, esses dias o Douglas, eu não tinha chego nessa parte ainda, o Douglas falou, pai, o senhor precisa ver como os caras fizeram o encontro de Nicodemos com Jesus e como rolou aquela conversa. Cara, você chora. É Uau. muito bem feito. Eles colocam de um jeito assim que você começa a imaginar como foi mesmo lá, como foi, tá? E os caras que trabalham são muito bons, caras cheios de Deus. Vale a pena, quem não assistiu essa série, marcou muito, está marcando todos nós aqui em casa. Ótima dica, tá anotado, viu? O nome da série é The Chosen. The Chosen. Isso. T-H-E. Isso. Tem um aplicativo, tá? T-H-O-S-E-N. O pessoal tá perguntando aqui. The Chosen. Tá em que plataforma? Tá no Netflix? Tá no. Não, em qual? é um aplicativo. Você vai lá você abaixa um aplicativo. Entendeu? Ah! Tanto no Ótimo. Android como no Apple e tal. Você abaixa um aplicativo, entendeu? E o legal é que esse filme, essa série, a primeira parte, ela custou, parece que 100 milhões de dólares. E ela é toda feita com doações. Entendeu? Então, tipo assim, ó, tem uma parte lá que fala assim, olha, tipo assim, tantas milhões de pessoas, eles pagaram, ofertaram para você assistir. Então, agora você oferta para os outros assistirem. E Uau. eles vão vir agora com uma outra parte desta série, mas vale a pena assistir mesmo. Se vocês que estão nos assistindo aí, tem o gerente aqui da nossa empresa, ele começou a assistir, quando ele olhou, ele falou, meu Deus, 3 horas da manhã, eu tenho que dormir, porque é uma coisa Maratonou. que Maratonou. é muito legal. Muito legal. Um livro. Cara, eu estou lendo um livro, se for para pastor, eu estou lendo esse livro pela terceira vez, eu estou dando uma olhada nesse livro, e cada vez que eu leio, ele é um livro novo. Liderança Corajosa, do Bill Hybels, Liderança Corajosa. E eu li um outro livro mais recente, do John Bevere, Kryptonita. Tá? Esse Kryptonita foi tão bem escrito, o que é que rouba a sua força? Não é? Eu li, eu grifei e eu gostei tanto que eu mandei pedir acho que 500 e distribuir para os pastores. Porque é um livro que, ao mesmo tempo, é muito bom, conteúdo extraordinário, mas eu até brinco que você ler esse livro
de Kryptonita, é como se o Espírito Santo entrasse no seu coração com uma lanterna, jogando luz nas áreas escuras da sua vida. Entendeu? E como você termina assim, abençoado lendo aquele livro, Kryptonita. Uau. Deixa eu te falar. Eu tenho 5, são as 5 provocações finais. E eu vou, que eu faço em todas as lives. Mas com você, eu vou fazer as 4 bíblicas de um jeito diferente. Porque como a gente está diante de alguém que trabalha com casais, que tem essa ênfase ministerial, eu vou dar um toque diferente nas 4 finais. Qual casal bíblico para você serve como modelo para os casamentos? Olha, quando eu leio a carta de a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, quando ele escreve no capítulo do verso 1 até o verso 7, a impressão que me dá é que Pedro era um grande marido. E o fato de a esposa dele ter compreendido o ministério dele, e você não tem nenhum registro ali de conflito, e também ele morou com a sogra, não é? E não é a sogra que morou com Pedro, porque a casa era da sogra. Então, ele morou com a sogra. Então, sempre que eu falo de Pedro, eu faço menção, então, do que ele escreveu, e como o Espírito Santo não é incoerente, esse é um casal que me inspira. Qual casal bíblico não serve como modelo? Ananias e Safira, até tem uma mensagem que eu prego sobre como você destruir um casamento em 3 horas. Não é? Como destruir um casamento em 3 horas. Então, Ananias e Safira não servem como modelo por algumas razões. Primeiro, eles não tinham mentor. Segundo, eles fizeram um acordo para aquilo que era mal. Terceiro, o Ananias deixou Satanás encher o coração deles. Quarto, eles tinham o hábito de mentir. E quinto, eles queriam uma vida de faz de conta que nós somos o que nós não somos. Então, é um casal que não serve como modelo. A gente pode até aprender com os erros dele, mas não modelar. Entendeu? Qual cena bíblica de vida de casal que você gostaria de ver ou de viver? Rapaz, o capítulo 7 de Cantares de Salomão, eu até estimulo os casais a ser tão criativo na fantasia, igual aquele capítulo 7 de Cantares de Salomão, onde ela é a esposa que sugere um encontro na intimidade debaixo de uma parreira, não é? E ela diz assim, vem, ó meu amado, saímos ao campo, vejamos se já floresce se as árvores estão florescidas, e ela termina, e ali eu dar-te-ei o meu amor. Então é uma cena muito interessante e até erótica, que eu acho que todo casal deveria ler capítulo 7 e viver aquilo ali. Por último, das 4 bíblicas e depois a última, mas qual cena bíblica de vida de casal que você não gostaria de ver, nem gostaria de viver? É aquela cena, é Abigail casada com Nabal, se não me falha a memória? Acho que é isso, não é? Boa pergunta. É uma cena lamentável, até porque Nabal encarna o que significa o seu próprio nome, porque ele era um estúpido, ele era um louco, não é? E a maneira como ele tratava algumas situações, como no caso de Davi, custou a morte. A Bíblia diz que Deus o matou porque nem Deus suportou tamanha estupidez daquele homem que tinha uma mulher tão sábia. Então, esta é uma cena que eu não gostaria de viver, porque eu não gostaria de ser isso para minha esposa e também não gostaria de ver. Última do dia. Infelizmente, viu? Porque eu tô aqui só desfrutando. Que legal, que legal. Pandemia é? Uma permissão divina
para que a família repense o que significa viver a vida comum do lar e para chamar a atenção da igreja para a sua missão e propósito. Eu acredito que depois da pandemia, nós não seremos mais os mesmos como igreja e a família também não será mais a mesma. Então, eu creio que foi uma permissão divina com um propósito que vai ser muito interessante no final. Bom, chegamos ao final e você sabe que sempre no final a gente guarda algo inusitado. A gente traz uma surpresa. Teve de tudo, teve de tudo. Eu sempre repito, né? Teve pastor, o Neil veio aqui, tocou berimbau. Teve gente cantando. Ontem o Paulo Borges Júnior cantou Roberto Carlos. Que legal, que legal. Teve gente, teve humorista cantando samba, teve de tudo, teve de tudo. E eu sei que você lá atrás, antes até de casar, você escrevia poesia. Era até o jeito de, entendeu? De galantear, de atrair as meninas da época, antes de namorar, antes de casar, lá atrás. E como o final da gente aqui é sempre diferente, eu queria que você, quem sabe, contasse pra gente um poema que você escreveu, seja num livro seu ou em outro. Enfim, vê se você ainda é craque nisso. Eu escrevi várias poesias para minha esposa e teve e também no livro meu, eu estou dando uma olhada aqui, Poderia Me Vingar, Preferi Abraçar. E sempre no final do texto eu escrevia uma poesia. E eu lembro que eu acho que foi essa poesia que eu escrevi quando a minha esposa descobriu que estava com câncer. Caramba! E eu estava escrevendo esse livro. E como no final de cada texto eu escrevia um poema, aí eu escrevi esse poema quando eu estava vivendo esta prova de ver minha esposa sendo tratada com câncer. Aí eu escrevi assim, ó. Na hora da prova, no meio da noite acordei. Minha alma velava, chorava e dizia: se a vida é uma escola, chegou a hora da minha prova. Como barro nas mãos do oleiro, senti-me amassado, tratado e moldado. Só a graça é que me encoraja. Não posso fingir. Está difícil, mas não vou desistir. A tempestade passou. Fui por Deus aprovado. Hoje não sou mais o mesmo. Tudo porque aceitei ser por Deus trabalhado. Nada acontece por acaso na vida daqueles que estão nas mãos de Deus. Uau! Uau! Muito bom, muito bom. Muito bom. Pessoal, a live fica gravada. A gente chegou aqui ao final. Ela fica gravada no meu canal, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Ela fica gravada. Ela também será disponibilizada em forma de podcast no Deezer e no Spotify. É só você procurar por Carlos Bezerra JR, Carlos Bezerra Júnior. E eu quero fazer um agradecimento especial ao pastor José nessa noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo aqui, obrigado pelo papo incrível, por poder partilhar da experiência, enfim, da vida, das histórias. E eu tenho certeza que não só eu, mas teve muita gente, mas muita gente abençoada aqui nessa noite. Então, queria te agradecer, dizer que sigo sempre te acompanhando, orando por você, pedindo a Deus que você siga tendo essa bênção para milhares de pessoas como você tem sido. Carlos, foi uma alegria muito grande. Eu tenho assim, um respeito e uma admiração grande pelo seu pai, por você, pelos seus irmãos, pela sua família, pela sua mãe. E olha, eu tenho dito o seguinte, eu sou como você, eu não faço uma live por fazer. Eu acho que o nosso tempo é muito precioso para a gente usá-lo apenas para entretenimento. Eu fico admirado quando eu vejo alguém fazendo
uma live com tamanha responsabilidade como você está fazendo. Você pediu para a Lu me ligar, tivemos um papo muito bom de um tempo. A gente percebe que você quer gerar valor para as pessoas, você quer contribuir para edificação, para informação, para o conhecimento das pessoas. Então, eu quero aplaudir o seu trabalho hoje e dizer a você que continue, não pare não, porque são pessoas como você e trabalho como este que vai contribuir para que a vida das pessoas seja um pouco melhor. Então, continue, Deus te abençoe, um abraço a toda a família e obrigado pela honra de estar passando esse tempo com você hoje. Obrigado. Pelo menos aproveitei e matei a saudade. De quebra ainda matei a saudade. Aprendi pra caramba e matei a saudade. Beijo. Beijo para você, Deus abençoe. Para os meninos. Deus abençoe, viu? Até a próxima. Deus abençoe. Tchau.